Fala, meus consagrados! Professor Wesley, canal Papo Reto, e hoje o assunto é filosofia. Maluco, hoje o papo é reto mesmo, porque nós vamos de Karl Marx, o barbudinho mais amado e mais odiado da filosofia. Então vem comigo, cara, aula 3, tá? Se você ainda não assistiu as outras duas, pode procurar no card aí, que tem um card aí falando das outras duas aulas. Então vem comigo aqui que agora você vai entender alguns aspectos sobre a filosofia do Karl Marx. Para a gente compreender a filosofia marxista, ou seja, essa ideia do materialismo histórico dialético, essa percepção que o Marx dá para a interpretação da história, ou seja, o Marx ele tem uma percepção muito clara, muito evidente, muito transparente de que a maneira como a sociedade se organiza para produzir riqueza, que ele vai chamar de modo de produção. Então, o modo de produção nada mais é do que a maneira como uma sociedade se organiza para produzir riqueza. Seja qual for a interpretação de riqueza que essa sociedade entenda. Tem sociedade que vai entender que riqueza é terra, tem sociedade que vai entender que riqueza é ouro e prata, tem sociedade que vai entender que riqueza é informação, tem sociedade que vai entender que riqueza é um iPhone no bolso. Ou seja, qualquer que seja a forma que uma sociedade se organiza para produzir riqueza, nosso amigo Marx vai chamar de modo de produção. E ele diz então que a maneira como essa sociedade se organiza, ou seja, a maneira como esses caras se organizam para produzir riqueza, vai influenciar diretamente na construção da história e do pensamento, na construção da ideologia, na construção da metafísica dessa sociedade. Segura aí, não apavora não, que nós vamos chegar lá, ok? O Marx vai dar o nome, então ele vai definir o nome dessas duas relações, dessa dialética, lembra da dialética hegeliana, da dialética do Heráclito da aula anterior? Ou seja, o Marx vai definir que essa relação vai acontecer entre dois sistemas, entre dois esquemas da sociedade. Um que ele vai chamar de superestrutura e o outro que ele vai chamar de infraestrutura. Superestrutura e infraestrutura. O Marx vai considerar a superestrutura a base intelectual de uma sociedade, velho. Então, tudo aquilo que está relacionado a crenças, a valores, a ideias, vão entrar aqui, nessa percepção. Então, o Marx ele vai dar a clara percepção que nós temos um aspecto metafísico da sociedade, um aspecto de valores, de moral, de religião, de cultura, isso tudo é superestrutura. Mas que esses aspectos são diretamente influenciados pela infraestrutura. E o que é a infraestrutura? A infraestrutura é a base material da sociedade, velho. Então, quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos falando do lugar onde acontecem as relações econômicas. Ou seja, o conjunto das forças produtivas e das relações de produção, ok? Então, quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos falando da base, nós estamos falando daquilo que é material, daquilo que é físico. A maneira como a gente se organiza, a maneira como a gente organiza a produção, a maneira como fisicamente, quer dizer, na indústria, nos postos de combustíveis, na ferrovia, nas lojas, no comércio, nas escolas, nos hospitais, ou seja, a maneira como nós organizamos a nossa produção, a maneira como nós organizamos a nossa criação e geração de riqueza e de trabalho vai influenciar diretamente na maneira como nós pensamos, na construção do ideário, na construção dos nossos valores, na construção da nossa religião, na construção da nossa moral. Quando a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que os homens vão para a batalha, principalmente na Europa, há um fenômeno que é o ingresso da mulher na mão de obra, o ingresso da mulher no mercado de trabalho. É uma condição da sociedade, é uma condição estrutural, certo? É uma condição que a vida impõe, que a história impõe. Então há uma alteração na sociedade, uma alteração que é estrutural. Os homens vão para os campos de batalha, os homens se ferem, milhões de homens morrem, e aí a gente tem que repor essa mão de obra e a mulher. A partir do momento que a mulher toma o seu lugar na frente de trabalho, no mercado de trabalho, a percepção da sociedade sobre o papel da mulher muda. Ou seja, eu mudei a infraestrutura, eu mudei a organização da produção, que era uma organização masculinizada, machista, não deixa de ser, as mulheres estão lutando pelos espaços
pelo seu espaço ainda, salve as mulheres, tomara mesmo que elas dominem o mundo, mas as mulheres que estão ali na base do trabalho agora, elas alteram a percepção da sociedade sobre o trabalho feminino. Saca? Ou seja, eu tive uma alteração. E quando a percepção da sociedade muda sobre o trabalho feminino, sobre a mão de obra feminina, isso causa uma alteração na estrutura produtiva. Então o que a gente vai dizer é que a infraestrutura e a superestrutura, elas se retroalimentam. Elas vão alterando a si mesmas. Elas vão se alimentando e uma provoca mudança na outra nesse aspecto dialético que o nosso amigo Karl Marx tanto falou na sua filosofia e na sua teoria. Suave até aqui? Beleza? Então, a infraestrutura, na visão do Karl Marx, ela possui um dono. O dono da infraestrutura é a classe burguesa, o dono da fábrica, o dono da escola, o dono do hospital. Ou seja, a infraestrutura tem dono, a infraestrutura tem CNPJ. A superestrutura não é assim. A superestrutura não possui dono, mas vem comigo, velho. Então, a superestrutura, apesar de não possuir dono, ela determina a mentalidade do proletariado. Vou ler um textinho para vocês. Para Marx, a infraestrutura determina a superestrutura, ou seja, a base econômica, material, que determina a base intelectual de uma sociedade. Resumindo do que a gente falou, beleza? Seguindo o baile, então, a ideia de classe dominante é sempre a ideia da classe dominada. Essa é a perspectiva, ou seja, a classe dominante, segundo Marx, tenta sempre impor os seus valores, os seus ideais à classe dominada, porque essa é a única maneira de mantê-los sob controle. Nessa perspectiva, nesse conceito, então, a infraestrutura, a base material, cria e recria de maneira dialética a superestrutura. Seguindo o baile, então, agora, a gente precisa falar sobre um termo que é o termo de ideologia. E aí eu vou ler para vocês aqui, vou botar aí na telinha para você ler junto comigo. Ideologia é um dos conceitos mais importantes do pensamento de Marx, ao mesmo tempo que é um dos mais controversos da história. Então, muita gente vai falar sobre ideologia e vai tentar determinar o que é ideologia. Mas, para o Marx, a ideologia corresponde a um sistema elaborado de ideias que formam a consciência. Consciência que os homens têm de determinada época. As ideologias são impostas, ou seja, a ideia dos dominados passa a ser a ideia dos dominantes. Então, para o Marx, a ideologia é um processo, é uma construção que a classe dominante oferece à classe dominada para que essa se sinta feliz e satisfeita em ser explorada, participar da própria exploração e ainda assim estar feliz. A própria ideia de sucesso, de alegria e de felicidade. Você percebe que a própria percepção de sucesso, alegria e felicidade que você tem é uma ideologia que foi lhe entregue. Porque numa sociedade como a nossa sociedade, segundo Marx, uma sociedade capitalista, é extremamente importante para que você possa continuar movimentando o capitalismo, que as pessoas acreditem que a felicidade está associada ao consumo, que a felicidade está associada a posses, ou seja, eu serei feliz quando eu conseguir comprar, alcançar certos objetos, porque o capitalismo sobrevive da busca incessante do crescimento e do consumo. Se na sociedade em que vivemos, o cara que vive no capitalismo entender que o celular dele pode durar 10 anos, que a televisão dele de plasma não precisa ser trocada por uma TV de LED e que o seu notebook colocando um SSD pode durar mais 6 anos, a vertente, o viés, a gênese do capitalismo morre. Então é necessário que você acredite e que você possua certas ideologias, certos valores que liguem a sua felicidade, a sua alegria, o seu sucesso ao consumo, à produção. Quando a gente olha para a África, por exemplo, para o período do neocolonialismo, quando a gente olha o neocolonialismo europeu na África e na Ásia, você percebe que naquele processo do neocolonialismo não era mais suficiente explorar economicamente, dominar economicamente, era necessário também dominar culturalmente. Era necessário fazer o indiano, fazer o africano acreditar
que andar descalço era ruim, que bom mesmo era andar de tênis. Era necessário fazer aqueles caras acreditarem que bom mesmo era andar vestido, andar com roupas de algodão, com roupas de lã. E após fazer esses caras acreditar que esse era o jeito certo de viver, você teria que dar a eles condições para que eles pudessem trabalhar para você, produzir riqueza para você, e parte dessa graninha que vai sobrar para eles, eles usariam para consumir aquilo de que nunca precisaram. Ou seja, eu convencia eles que precisavam de tênis e de roupa. E eu vou vender esse tênis e essa roupa a eles em troca do trabalho que eles vão me prestar, que vai me gerar muito mais riqueza. Essa é a percepção da ideologia. É eu fazer você acreditar em uma coisa que você não precisa, que você precisa de algo que não faz falta para você. Existe uma frase que eu não sei de quem é, mas vou citá-la. Se eu descobrir de quem é, eu escrevo aqui. Consumismo, a definição de consumismo é você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem, para mostrar quem não importa uma pessoa que você não é. Gostou? Não vou nem repetir. Se você quiser, você volta o vídeo aí e repete por sua conta. Então essa percepção é a percepção de ideologia para Marx. Nesse conceito, então, cara, nesse contexto, uma pergunta que o Marx tenta responder é a seguinte: essa ideologia, ela atende a quais interesses? Ela é uma ideologia espontânea das classes mais baixas ou ela é uma ideologia que atende a esse conceito, a essas classes mais superiores? Você percebe então, cara, que agora a gente pode caminhar de maneira mais rápida para alguns conceitos que tem dentro da filosofia marxista. Conceitos como, primeiro, classe social. Você percebe claramente que o Marx, a partir daqui, a partir dessa conjectura, a partir dessa introdução que nós fizemos, ele começa agora a perceber que há uma dialética, além de haver uma dialética entre infra e superestrutura, entre a materialidade e o metafísico, entre a produção, o modo de produção e o imaterial, há também aqui uma relação entre duas classes sociais muito bem estabelecidas pelo Marx. O Marx vai estabelecer que a sociedade, a história, ela é construída a partir da oposição entre duas classes sociais. Uma classe que ele chama de burguesia, que é dona dos meios de produção, e uma outra classe, que é o proletariado, que é dono da mão de obra. E a oposição entre essas duas classes, ele vai chamar de luta de classes. Por quê? Muito simples de entender. Ou seja, o lucro dos donos dos meios, o lucro dos donos do meio de produção, ou seja, o lucro da burguesia, está no trabalho ou na exploração do trabalho do proletário. Marx herda de Adam Smith um conceito muito importante, que é o conceito de que só o trabalho produz riqueza. Então não é a máquina que produz riqueza, não é a fábrica que produz riqueza. O que produz riqueza é o trabalho sob esses meios de produção. O lucro do burguês, segundo Marx, está exatamente na diferença entre o que o trabalho do operário, em que o trabalho do proletário produz e aquilo que ele realmente é remunerado. Ou seja, se eu trabalho 8 horas por dia, o meu trabalho rende R$100 e eu recebo 20, R$60 é o lucro do burguês. Ele vai chamar isso de mais-valia. Inclusive, a ideia de mais-valia, ela vai ter uma ideia que é a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é quando eu aumento a quantidade de trabalho, ou seja, eu trabalhava 8 horas por dia e ganhava R$20. Agora eu vou trabalhar 10 horas por dia e vou continuar ganhando os mesmos R$20. Ou seja, houve um aumento do trabalho sem haver um aumento da remuneração. Mas existe um outro tipo de mais-valia, que é a mais-valia relativa, que é quando, por exemplo, eu sou um trabalhador, um operário, eu opero uma máquina, o burguês troca a máquina por uma máquina mais eficiente, eu vou trabalhar as mesmas 8 horas, mas ao invés de render R$100 por dia, eu vou render agora R$150 por dia e vou continuar recebendo os R$20. Eu não estou trabalhando mais tempo, mas eu estou gerando mais lucro e recebendo a mesma quantidade. E aí você vai me perguntar assim, por que o cara vai aceitar trabalhar mais e ganhar menos? Por que o cara aceita isso? O Marx diz que existe um exército industrial de reserva. Ou seja, como a gente não tem mais o trabalho especializado, como agora o trabalho ele foi picado, né? Como a gente tem agora um processo de divisão do trabalho,
e você provavelmente vai desempenhar uma função. O filme do Chaplin, né, tempos modernos, que o cara fica lá apertando um parafuso a vida inteira, ou seja, para apertar um parafuso tem um monte de gente, né, cara? Se você não quer receber R$ 30 por dia para apertar o parafuso, eu tenho um monte de gente lá fora que quer receber 25, porque entre o cara não receber nada e receber 25, então eu tenho um exército industrial de reserva pronto para ocupar o meu lugar, porque o meu serviço não é especializado mais. Apertar um parafuso qualquer um aperta, né? Então, como eu tive uma divisão do trabalho, como eu tive uma especialização do trabalho, eu de certa forma também alieno o cara que está na linha de produção. A linha de produção aliena o trabalhador, no sentido de que ele não detém mais todo o processo produtivo, e por não deter todo o processo produtivo, ele agora acaba sujeito à força econômica do dono do meio de produção. Isso, inclusive, gera um desemprego que a gente chama de desemprego estrutural, né, cara? Que é aquele desemprego que é gerado pela mudança na maneira como se produz. É a ideia do sapateiro, do datilógrafo, né? Ou seja, se alterou a estrutura do trabalho e algumas funções deixam de existir. Para então que nós não participemos dessa alienação, segundo Marx, ou seja, para que a gente não acabe absorvido por esse sistema produtivo, é necessário criar aquilo que ele chama de consciência de classe. O que é a consciência de classe? A consciência de classe é quando o proletário percebe que está sendo explorado. É quando o proletário se conscientiza de que ele não recebe o valor justo pelo seu trabalho. Isso parece meio ilógico, né, cara? Mas quando a gente olha para a sociedade hoje, para Marx, por exemplo, não existia classe média. Você tem salário, você presta conta para alguém, você é proletário. Para Marx, não importa se você ganha 1.000, 5.000, 20.000, 30.000. Não importa se você tem mestrado, doutorado. Não importa se você dá aula na escola ou na universidade. O professor que dá aula aqui na escola, o professor que dá aula na internet, o professor que dá aula na universidade, não interessa, cara. Você tem salário? Você é dono do meio de produção? Cara, se você não é dono do meio de produção, segundo Marx, você é proletário. Você precisa ter essa consciência, porque é só a partir dessa consciência que nós fazemos parte da força de trabalho, segundo Marx. Se a gente tiver essa consciência que nós fazemos parte da força de trabalho, essa consciência de classe vai fortalecer o movimento em direção à conquista. E qual é a conquista que o Marx defende? A conquista é que nós, trabalhadores, nós que somos donos da mão de obra, promovamos que nós implementemos uma revolução socialista, no sentido de que tomaremos os meios de produção. E aí nós só alcançaremos uma sociedade justa quando os donos da mão de obra também forem donos dos meios de produção. Quando os caras que são donos da mão de obra também forem donos dos meios de produção, nesse momento, nós alcançaríamos uma sociedade mais justa. Presta atenção e perceba que a filosofia, a teoria do Marx, ela não fala de expropriação da propriedade privada. Ela fala da socialização dos sistemas produtivos. Então, quando a gente analisa de maneira mais próxima o ideal desenvolvido na filosofia marxista, no materialismo histórico dialético, nessa filosofia que vai ser expressa muito fortemente no Manifesto Comunista, que é um folheto, né? A obra do Manifesto Comunista do Marx nada mais é do que um folheto, são 30 páginas, pouquíssimas páginas. Há versões aqui do Brasil, por exemplo, que o prefácio é maior do que o documento em si. Mas nesse documento, então, ele mostra, ele demonstra, ele entrega qual seria o caminho para que nós tivéssemos a sociedade mais justa a partir de uma revolução do proletariado, onde o proletariado tomaria os meios de produção. E aí, a partir da socialização dos meios de produção, a sociedade evoluiria
para uma sociedade comunista, e onde os meios de produção seriam propriedade, né, coletiva, coletivizados. Os caras que administrariam, então, os meios de produção seriam os caras que têm a mão de obra. Essa filosofia, essa teoria, você vê que ela bate na porta, né, velho, dos caras que estão ali, todos eles sendo explorados drasticamente pela Revolução Industrial. É por isso que a filosofia marxista, ela talvez seja a primeira filosofia que atenda diretamente o interesse dessas classes mais baixas, e por isso talvez tenha tido tanta aderência durante o século XIX. Então, hoje a gente fez aqui um panorama geral, espero que eu tenha ajudado você, né, nesse contexto marxista, nesse contexto da filosofia marxista. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, dê um joinha aí, se inscreva no canal, dê um ok, manda um feedback pra gente, que é sempre positivo, ok? Um abraço.